Bom, 8 horas. Boa noite, pessoal. Lembrando mais uma vez, eu vou pedir para que aqueles que entrem, né, manter a câmera e o microfone desligados. Agradecendo a presença virtual de todos os irmãos aqui que nos prestigiam e principalmente serve de conforto, né, e esclarecimento para nós esses encontros. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado aqui para passar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir os recados para aproveitar ao máximo as palavras do Bruno. Vou pedir então para a Lúcia fazer a nossa prece de abertura e pedir para vocês acompanhá-la. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento aos planos mais altos e vamos agradecer. Nós te agradecemos, amado Senhor, o dia que tivemos, a noite que há pouco está começando. Nos agradecemos, Senhor, essa oportunidade que a vossa misericórdia infinita nos concede, através da tecnologia, de estarmos reunidos virtualmente para ouvir os ensinamentos que nos serão passados na noite de hoje pelo nosso irmão Bruno Godinho, pedindo a assistência dos bons espíritos, para que possamos prestar bastante atenção, levarmos conosco essas reflexões da noite. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Nós vamos dividir a nossa live hoje em 4 momentos. O primeiro já aconteceu, que foi as boas-vindas, os avisos e a prece de abertura. Na sequência, nós teremos o nosso irmão Bruno Godinho, fazendo a exposição para nós, cujo tema é Ansiedade e Espiritualidade, Desafios e Reflexões, que deve demorar em torno de 30 a 45 minutos. Na sequência, nós teremos perguntas, que será feita pela equipe do Educandário. Abrimos também, digamos assim, para alguém que precisar de mais alguns esclarecimentos. E no final, considerações finais tecidas pelo expositor e encerramento com a prece final. Então, eu passo a palavra agora ao nosso irmão Bruno Godinho para a sua exposição. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Prazer em estar com vocês mais uma vez. Hoje, pela primeira vez, de forma virtual. Eu vou, de uma maneira singela, procurar tecer alguns comentários sobre a temática, mas até vou me permitir que a gente aproveite melhor o tempo com as perguntas e respostas, porque delas é que se desenvolve o trabalho, a meu ver, nesse tipo de plataforma que nós estamos usando. Mas isso não vou me furtar, obviamente, de trazer algumas considerações diante do convite que nos foi feito. Então, que Jesus e os bons espíritos possam continuar nos abençoando. A ansiedade, ela é uma patologia, uma psicopatologia classificada dentro das neuroses que se conhecem. As neuroses, elas se apresentam em um estado emocional da criatura humana, na vida normal, no seu cotidiano, que está relacionado diretamente à psique do indivíduo, do ente encarnado, da individualidade. Então, não deixa, dentro da classificação da medicina, de ser uma neuropatia. Para nós, os espíritas, porém, nós vamos mais além, porque nós vemos essa neuropatia como um significado de quando o espírito encarnado que se encontra, ele preenche defeituosamente, se assim podemos dizer, ele não preenche como deveria o seu papel, que deve ser sempre de diretor e centralizador da sua mente e, por consequência, dos reflexos que se fazem no seu corpo físico.
ou seja, a união do espírito, que somos nós, através desse corpo mental, que se chama mente, embora dentro da codificação kardeciana não se trabalhe a mente, isso vem futuramente em obras complementares não espíritas e espíritas. O espírito Joana de Ande trabalha esse papel dentro da sua psicologia profunda, o grande papel desempenhador nós, espíritos, utilizando-se ou através desse corpo mental, atuando na organização nossa fisiológica, que fica muito mal garantida quando esse trabalho não é feito. E aí produz-se facilmente os inúmeros fenômenos de exteriorização que o corpo físico termina colocando para fora quando nós não repetimos, não assumimos o papel diretor e centralizador da nossa mente. Desde que o espírito, então, enquanto encarnado, ele viva em desacordo, por isso a doutrina espírita vai mais além, vive em desacordo com as leis divinas, as neuroses, elas se sobrevêm, elas aparecem como distúrbio emocional da personalidade e conduz a criatura humana a um estilo de vida totalmente desajustado. Ela vai estar sempre em conflito consigo mesma. Tudo que for contraditório ou não como ela deseja, a criatura humana, vai haver esse debate interno, vai haver esse conflito, e nós vamos querer lutar contra ele, em vez de cooperar, que é o que nós dissemos anteriormente. Por isso, a neuropatia, essa neurose, dentre várias ordens que existem, a ansiedade é um tipo de neurose, dentre outras, vai sempre causar esse conflito, essa luta, o tempo todo, da pessoa, que é o espírito, com a sua mente, que está em desatino, não consegue se ajustar consigo mesma, e os reflexos vêm à luz do espiritismo, via perispírito e depois corpo físico. Mas dentro dessas neuroses que a gente citou, existem variações, alterações variadas. Como a gente disse, é uma enfermidade, sim, assola grande parte da humanidade, mas é uma enfermidade que não deixa lesão no corpo físico. Embora, se seguidamente o desenvolvimento dessas reações neuróticas que a pessoa tem, ela se apresenta, essas neuroses se apresentam de várias maneiras, e aí nós podemos classificá-las de modo geral, o momento em que as pessoas vão ficando mais raivosas, mais irritadas, a ansiedade traz isso. É uma neurose. A raiva é uma neurose, nós não podemos deixar estendê-la. A histeria, que seria essa ansiedade exacerbada, colocada para fora o tempo todo, trazendo prejuízos, repetimos, ao corpo físico. Os próprios transtornos de humor, que hoje a medicina classifica como depressivo ou bipolar, o nome pouco importa, é também uma neurose. A angústia, que se mistura com a ansiedade, a gente só divide os nomes para poder entender segundo uma classificação geral que a medicina traz. E a psicologia, estudando, traz. Mas, na atitude em si, é tudo a mesma coisa. Então, a gente divide na angústia. A insegurança, que, na verdade, a insegurança já se torna quase a raiz do problema. Porque a insegurança é fruto do medo. E o medo é o pai de todas as neuroses que nós conhecemos, sejam elas quais forem. E muitas delas não são conscientizadas. Dizem respeito, sim, a atavismos do passado, que a criatura humana traz, devido às suas existências. Então, elas se tornam, estas reações, em momentos pressentidas, mesmo que não conscientizadas. Ou conscientizadas, aonde
em verdade, nós associamos, porque estamos raciocinando, está no consciente, mas é algo que antes estava guardado no meu subconsciente. É o próprio exemplo que nós estamos passando do Covid-19. Hoje, nós estamos vendo os muros das nossas casas, ou as paredes dos apartamentos. Ontem, antes do Covid-19, os muros existiam. Nós só apenas não o enxergávamos, que dizem respeito aos muros que nos entorpecem e nos prendem, não nos deixando estarmos livres dentro desta grande prisão que é o corpo humano, de modo geral, e à luz da psicologia, através dos nossos egos. Então, a diferença do antes do Covid para o depois é que hoje a gente vê os muros, e isso nos apavora. Eu não posso sair, eu tenho que estar em isolamento. Mas antes e aí nos sentimos escravos, obviamente, presos. Só que antes estávamos presos da mesma maneira. O nosso ego nos prendia, e nós não víamos apenas o muro, porque não queríamos ver. E aí nós, nas atitudes equivocadas, sempre transferindo para o exterior, aí a gente saía de casa, do muro material, para a gente poder se chafurdar, fazer o que a gente quiser, ou mesmo acreditando que essas nossas saídas iriam preencher esse vazio existencial, já que nos encontrávamos antes também presos. Então, a diferença do Covid e antes dele estão nos muros que hoje nós o vemos. E isso nos traz essa ansiedade, nos traz essa angústia, porque ninguém gosta de se sentir preso. Mas, ora, estava preso antes. Vamos lembrar Gandhi. Gosto muito de citar Gandhi, quando ficou preso 6 anos pelos próprios ingleses, quando tentaram libertá-lo, quando libertaram ele, e pediram se ele perdoava aos ingleses, ele disse que não havia por que perdoar, porque os ingleses não haviam feito nada de mal para ele. Gandhi traz com esse ensinamento que ele estava preso, e ele ficou preso entre grades, mas ele estava livre enquanto estava nesta prisão, porque já havia uma liberdade interior. Nelson Mandela, 30 anos preso, o grande defensor do apartheid na África do Sul, quando sai e dá o seu depoimento para o mundo todo ver, e se torna o presidente da África do Sul, quem vai trabalhar com ele era o carcereiro que o torturava. Além de ser uma lição de amor, o verdadeiro amor que Jesus ensinou, amar aos nossos inimigos, ficou preso 30 anos, mas estava livre, sem ansiedade alguma. Então, de modo geral, numa classificação, se nós pudermos dar, segundo o que a medicina conceitua, e nós, os espíritas, que gostamos de estudar o comportamento humano, a ansiedade, ela é uma neurose, é uma enfermidade para nós espíritas da alma. Portanto, ela é uma psicopatologia, classificada como a neuropatia, porque atinge o nosso sistema nervoso central no corpo físico. A medicina só vai até aí, até a neuropatia. Patia é doença, neuro, que envolve o sistema nervoso central, por consequência, o nosso cérebro, que é a maior glândula do nosso corpo físico. Nós, espíritas, já vemos como uma psicopatologia, ou seja, envolve o ânima, a alma, a criatura humana. Claro que o psicólogo também vê a neurose como uma psicopatologia, e ele procura tratar o comportamento da criatura humana durante as suas sessões de terapia, que são muito importantes a aqueles ou para aqueles que porventura venham a realizar. Só que ela também tem um caminho limitado, ela só vai até ali. Como a neuropatia, tratada pela psiquiatria, por exemplo, e dá só o remédio, a psicologia procura ter o diálogo com o indivíduo. A limitação está porque a psicologia, como academia, como
estudo acadêmico, ela não aborda a vida após a morte, o conhecimento que a vida continua, a lei da reencarnação. Então, podemos ter espíritas que têm a profissão de psicólogo. Isso ajuda muito. Agora, os que não conhecem essa realidade pós a morte, não tenha dúvida que o caminho vai ser até ali. Vai ajudar o indivíduo, vai lhe dar forças para querer conseguir, seguir, mas se essa neurose começar a ganhar vulto, ou o indivíduo não fizer uma busca interior em si, que a causa principal desse seu transtorno de humor é dele mesmo, fruto do medo, da sua insegurança, vai persistir o resto da vida a pessoa nessa terapia e ela vai ficar dependente dela porque não encontrou ainda a sua independência psíquica, portanto, espiritual. Seria uma premissa que aqui procuramos fazer para aqueles que nos assistem e deixamos a vocês perguntas e respostas, porque aí flui mais. E eu, particularmente, a irmã Lúcia sabe, e alguns de vocês da casa sabem, os que nos assistem, se tiverem de outra casa, nesse tipo de meio de comunicação atualmente utilizada, que são essas plataformas virtuais, fica muito difícil a oratória vir. Não que nós não estejamos inspirados, porque quando estamos falando do bem, a gente se inspira. Mas parar e começar a falar para o computador, embora estejam todos aí, nós sabemos, é algo muito difícil. E olha que eu gosto da oratória, me sinto muito inspirado em algumas palestras que eu faço, mas não há melhor meio de comunicação do que essa interatividade, ainda mais num meio como esse virtual que nos oportuniza. Não que no meio presencial, onde nós estejamos aglomerados, nós não tenhamos esse tipo de dinâmica, mas aqui favorece bastante. Então, a gente fez essa premissa e a gente abre para as perguntas, que aí vai voar agora o tempo, que a Sim, gente desenvolve segundo as perguntas que possam surgir. sim, Bruno. E eu já tenho algumas perguntas aqui já preparadas. Como a espiritualidade pode ajudar no seu dia a dia? Sim, nós hoje precisamos, já que somos espíritas, precisamos do espiritismo. Os que não são espíritas, são espiritualistas, e aí nas suas também várias segmentações religiosas, a exemplo do catolicismo, do protestantismo, da ortodoxia, todos que procuram ter essa visão, e lá no Oriente, os indianos, os budistas, todos nós precisamos, em verdade, hoje é de espiritualidade. A espiritualidade significa nós utilizarmos a lei da fraternidade. E a lei da fraternidade é essa lei de amor em cooperação com o próximo. Então, diante dos dias atuais que nós passamos, o que nós estamos precisando é dessa espiritualidade. E essa espiritualidade significa o autoconhecimento, significa o processo de nós nos conhecermos para ajudar o próximo, hoje mais do que nunca, porque não temos dúvida que diante dessa realidade que se nos apresenta, o vírus, nós estamos todos aprendendo coisas, mesmo com uma idade avançada, que antes nós não aprendíamos, ou não queríamos aprender. Hoje nós estamos nos reinventando dentro dos nossos próprios lares. Hoje nós estamos valorizando muitas coisas que antes nós não valorizamos ou não valorizávamos. Hoje a gente já consegue, inclusive, ver dentro da nossa casa ou fazer coisas que antes nós não fazíamos, porque passava desapercebido. Podemos olhar para um quadro hoje de forma diferente, que antes parecia mural, e assim por diante. Então, em termos de espiritualidade, o Covid-19,
que veio apenas como uma mensagem de advertência, embora as mortes que aconteçam façam parte do processo, não é a primeira vez que nós estamos passando por uma peste. Parece até que nós esquecemos o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 24 do seu Evangelho. Ele mesmo nos disse: a vez de ouvir falar de guerras e rumores, estou usando um pouco das nossas emoções, né? Mas não vos assusteis, é necessário que isso aconteça. O próprio Jesus disse há 2000 anos atrás, né? Mas ele ainda coloca, mas isso não é o fim. Ou seja, nos diz que vai haver, nós vamos ouvir falar de guerras, ainda bem que estamos no Brasil, um país pacificador, ou pelo menos pacifista até agora, e nós ouvimos rumores de guerras. Pensa o Irã querendo guerrear contra os Estados Unidos e vice-versa. A Coreia do Norte lançando bombas que ultrapassavam o Oceano Índico, quase chegando aos Estados Unidos e ficavam provocando. Então a gente ouvia esses rumores de guerra. Só que essas guerras parece que eram lá. E realmente, a nível geográfico, era lá. Jesus pede, então, que nos assusteis. Mas ele diz, é necessário que isso aconteça. Mas não é o fim. Porque vai se levantar nação contra nação, e nós vemos hoje nações contra nações, guerras civis dentro de uma própria nação. Nós vamos pegar a Palestina de Jesus, essa região toda, em que envolve Israel, que está dentro dessa antiga Palestina. Então, criaram-se um país dentro dessa Palestina, que é essa região que nós conhecemos quando estudamos Jesus. É um país novo, de 1946, criado, onde os Estados Unidos ali coloca como se fosse uma base sua, como se ele estivesse ali dentro. E ali dentro da Palestina, os israelitas, os que nascem na cidade de Israel, cuja capital é Tel Aviv, mas onde tem Jerusalém, que é a antiga capital à época de Jesus, tem essa guerra civil entre eles. Então, não é só nação contra nação, é reino contra reino. Jesus disse: haverá fomes. Vamos olhar para a Etiópia, na África. Nós vamos ver a fome em abundância lá. Só que isso já existe há algum tempo. Mas para nós aqui do Brasil, que estamos fazendo parte agora desta pandemia, a gente não olhava que lá muitos espíritos, milhares, milhões, desencarnam de fome na Etiópia e nos outros países da África, onde não tem o sustento necessário, Moçambique, tantos outros. Mas a fome parece que só aparece lá, só tem lá. E Jesus fala de pestes, de terremotos. Terremotos, 2006 na Indonésia, o tsunami matou mais de 250 mil pessoas em menos de um dia. Ah, mas é lá na Indonésia. E as pestes, que sempre houve no nosso planeta, algumas ficaram isoladas. Aí agora vem uma peste, como acontecia outrora, como muitas outras, que se tornou também uma pandemia. E, obviamente, que uma pandemia vai matar pessoas, vão desencarnar pessoas. Abrimos um parênteses. Pode haver, devido aos interesses pessoais, que é fruto do egoísmo, está na questão 895 de O Livro dos Espíritos. Lá Kardec perguntou aos benfeitores: qual é o sinal mais característico da imperfeição humana? Os benfeitores disseram: o interesse pessoal. E quando não existe em alguém um interesse pessoal, ou seja, alguém age desinteressadamente, dizem os espíritos, e essa pessoa ela é causa de impressionar aos outros. Ou seja, porque a nossa vida, em tudo que nós fazemos, é de interesse pessoal. A gente não pensa no próximo, falta essa espiritualidade que estamos citando, que é esses laços de fraternidade. Olharmos para o lado. Então, 250 mil pessoas em um dia de terremoto. Em 2010, no Japão, 150 mil pessoas, mas só acontece lá. Então, numa peste como essa, que se tornou pandêmica, a gente não pode psicologicamente criar uma ansiedade, ter
o medo, que é fruto do medo, de que a peste veio para dizimar a humanidade. Não, ela não veio, nós já tivemos várias outras pestes que dizimaram muito mais do que o Covid-19 está dizimando. Ainda que pese, repetimos e abrimos parênteses, de muitos estarem sendo classificados, carimbados na certidão de óbito, que estão desencarnando de coronavírus, do vírus corona, chamado corona, ou seja, do Covid-19, somente porque estavam ou foram diagnosticados com o Covid-19. Então, morrer do Covid-19 não significa estar com o Covid-19. Então, estar com não significa que eu vou morrer do. Mas aí, como há os interesses pessoais, como sempre houveram, como sempre houve, e aí nós trouxemos a 895 como característica, que é da criatura humana, as autoridades, obviamente sanitárias e de saúde, estão aproveitando o estado em que nós nos encontramos de ansiedade, beirando a muitos a síndrome do pânico, que é a expressão máxima do medo que a criatura tem, e aí, obviamente, se locupletam com isso apenas para colocar um carimbo, cuja certidão de óbito tem ali o quadro clínico, a causas mortes, ou a causa morte, o Covid-19. Mas todas essas coisas, Jesus disse há 2000 anos, é apenas um princípio de dores. Nós, os espíritas, já que somos espiritualistas também, embora nem todos os espiritualistas sejam espíritas, o nosso comportamento deveria ser diferenciado diante de uma situação dessa. Aí vem provar a nós, os espíritas, que nós conhecemos a vida após a morte, mas nós não vivemos a imortalidade. Porque viver a imortalidade é um estado de ser. Nós esquecemos lá o ponto de vista que Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós temos o ponto de vista lá na frente. Nós falamos muitas vezes, sim, na morte, que é uma passagem, que nós estamos aqui apenas de passagem, é um estado de troca de vibração, mas a maioria das vezes, meus irmãos, é tudo balela, é tudo da boca para fora. Porque quando nós somos convidados a viver isto, aí é viver a imortalidade, que é um estado de ser da criatura, com esse ponto de vista de dizendo, olha, vou voltar para casa, posso desencarnar. Aí utilizamos as duas frases, somente Deus sabe o momento de me levar. A gente fala muito isso também. E se nós sabemos que somente Deus, temos o conhecimento que somente Deus sabe o momento de nos levar, com as exceções do suicida, e nós temos a noção de que a vida do outro lado é a vida verdadeira, e essa daqui é uma passagem muito rápida, por que da ansiedade? É sinal ainda que nós não vivemos a imortalidade. É sinal ainda que nós consideramos essa vida como a vida verdadeira, onde nós nos apegamos a todos os interesses que ela nos impõe, onde nós nos apegamos nos sentimentos menos dignos de possessividade pelos filhos, de ciúme pelo marido, pela esposa, de apego aos bens, como se fosse um desastre a morte física, onde deveria ser considerada como um presente para nós, os espíritas, e aí não temeríamos morrer se o Covid-19 me atingir, no exemplo em pauta. Chegou o meu momento, e vai ser pelo Covid-19, poderia ser pela casca de banana. Claro que nós devemos tomar as nossas ações com prudência, devemos respeitar as autoridades sanitárias e de saúde, a Organização Mundial de Saúde está no processo. É a representatividade da saúde no mundo. E o pedido é o isolamento social. Não pediram ainda o distanciamento social. O Brasil, pelo menos, tem que se manter ainda no isolamento, não no distanciamento, porque o distanciamento nós só vamos fazendo com que a curva se estenda. Mas o isolamento é pouco tempo, 1 mês, 2 meses. Se nós adiarmos a curva, vai ter um momento que nós vamos ter que vivê-lo. E aí o colapso vai ser total.
temos que entender, dentro desse processo, a economia, obviamente, usar o bom senso, e cada qual sabe do seu. Não adianta generalizar e dizer, é assim. Fulano sabe do seu, Beltrano sabe do seu. Então, como o Espiritismo não trata de política, e muito menos de economia, mas usando em si um fato que está mexendo com todos nós, deve sim haver esse respeito do isolamento, cada um àquilo que melhor lhe apraz. O que é importante disso é que, através desse isolamento, se tivermos que adquirir o Covid com isolamento, vamos adquiri-lo. Se tivermos de adquirir o Covid fora do isolamento, iremos adquiri-lo, ou vice-versa. Tem muita gente que não sai e adquiriu o Covid. Tem muita gente que sai e não vai adquirir o Covid. Porque isso também está dentro de uma estrutura, obviamente, fisiológica, relacionado, cada corpo reage de uma maneira diferente. Mas, diante da pergunta, mais objetivamente falando, nós precisamos, sim, nesse momento, de espiritualidade, de olharmos para dentro de nós e observarmos o contexto que acontece no mundo, porque a cada 2 segundos desencarna alguém. Nós vamos ter o nosso segundo. E não foi por causa do Covid-19 que isso aumentou, apenas acelerou. Mas continuam desencarnando dentro dos 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, e o quádruplo disso desencarnados, 32 bilhões. Então, portanto, 32 bilhões mais 8, aproximadamente nós temos entre encarnados e desencarnados 40 bilhões de pessoas. E a cada 2 segundos acontece essa troca. É o tempo todo. Parece que nós esquecemos que as pessoas continuam infartando, que as pessoas continuam tendo AVC, que as pessoas continuam acidentando de carro, e assim por diante. Que as pessoas não adquirem uma pneumonia, desencarnam de pneumonia e não é do Covid, que alguém teve uma fratura, uma infecção, e assim por diante. A vida continua. E nós, os espíritas, em especial, para adquirirmos e enfrentarmos essa situação só com a espiritualidade, olhando para os outros e, na medida do possível, estendermos a mão, nos unirmos. Seria essa a consideração que eu traria. Eu já não sei se eu estou sendo ouvido, Opa, eu não estou o meu ouvindo ninguém. microfone estava bloqueado, por isso que você não ouviu. Tá bom, vamos lá. Vou repetir a pergunta. Com o esgotamento mental e emocional das pessoas, a quem ou a que recorrer para superar os desafios diários da vida? O esgotamento mental, ele é fruto de eu não estar de eu estar com essas neuroses que nós citamos, vamos dar um exemplo, angustiados, ansiosos, com esses transtornos. Isso chega a um momento máximo nessa crise de ansiedade, que aí beira a própria histeria, traz esse esgotamento mental, segundo a pergunta que está sendo feita. A melhor maneira de saber encarar isso, porque isso é melhor do que se houvesse um esvaziamento da mente e a criatura não soubesse o que ela pode fazer. Agora, o esgotamento mental no sentido da pergunta significa que a pessoa não aguenta mais. Mas se ela não aguenta mais, o problema está nela, não está na situação. Porque ela tem que pegar os dias dela e colocar vidas nesse dia. O grande filósofo Sêneca, que foi o preceptor do imperador Nero, e o imperador Nero, nós conhecemos, foi onde com ele começaram, no ano de 68, as perseguições aos cristãos. Foi um psicopata, um esquizofrênico. Ele não tinha neurose, ele tinha psicose. Parece que nem teve o professor que foi esse grande homem, esse grande filósofo chamado Sêneca.
E Sêneca tem uma obra chamada Sobre a Brevidade da Vida. É uma obra muito interessante, porque ele demonstra como nós conseguimos fazer da nossa vida um pandemônio, demonstrando de várias maneiras e numa linguagem simples que nós não aproveitamos a vida como devemos aproveitá-la. E aí ele até diz, quando aproveitamos a vida como devemos aproveitá-la, ela não é breve, ela é longa, longa no sentido que nos traz prazer. E uma frase que nos chama a atenção de Sêneca é que nós não devemos colocar vida nós não devemos colocar dias na nossa vida. Nós devemos colocar vida nos nossos dias. Como fazer para que não esgote a minha mente, que eu fique cansado dessa situação, não saiba mais o que fazer? É simples, canalize a sua mente para coisas positivas. Tem coisa melhor do que estar ao lado do mensageiro, do amigo silencioso, que é insubstituível. É melhor do que estar ao lado da esposa, do marido e dos filhos em alguns momentos. Que momentos são esses? Nos nossos momentos. Porque se eu tenho um dever para com a minha família, eu vou dar atenção ao meu marido durante o dia. Se eu estou trancanfiado com ele durante o dia dentro de casa, então eu vou tirar ali 1 hora para ficar com ele. E ele também deve pensar, vou tirar 1 hora para ficar com ela. 1 hora. Dentro dessas 12, supondo que durmamos como este que vos fala, 12 horas por dia. Mas é só para dar um exemplo. 1 hora, 2 horas, vamos ver um filme. Aí tem os afazeres domésticos, onde hoje, se o marido está em casa, pode ajudar a sua esposa. Aí depois tem um cuidado para com os filhos. Aí eles vão crescendo, vão querer brincar sozinho, tá lá, ótimo, mas tem o nosso momento. Então, se eu já aproveitei aquele meu dia nos meus deveres, ou seja, aqueles que me cabem, seja de o marido e a esposa e os filhos, se assim o tiverem, agora chegou o momento nosso. E com o Covid-19, com o isolamento, esse momento aumentou. Tem melhor companhia do que o mensageiro silencioso chamado livro? Eu vou pegar um romance para eu ler, substitui o melhor de todos os filmes. Pode ter 400 páginas, romances instrutivos que nos tragam resultados, que nos tragam reflexões. São inúmeros dentro da literatura espírita. A leitura de um livro, seja um romance instrutivo, seja uma obra instrutiva somente, mas que vai nos trazer, pega um lápis, um papel, faço as anotações, vou fazendo meus estudos íntimos, minhas reflexões. Só nisso você ganha 3, 4 horas no dia voando. Com intervalos ainda de ir na cozinha, pegar alguma coisa para comer e continuar estudando, comendo, você vai aproveitando o seu dia. Você vai colocando vida nesse dia. E não vai ter esgotamento mental algum. Isso sem falar, se ainda quero dentro de casa o lazer, eu pego e sento, vou ver um seriado, vou ver um filme que está passando, um programa que me acrescente, que eu não precise ligar a televisão todos os dias nos noticiários para observar a mesma coisa que eu já sei que está acontecendo. Onde há o sensacionalismo, onde hoje há uma guerra, como nós sabemos, entre governo federal, entre mídia. Isso para nós não interessa os espíritas. Interessa as notícias que nos cabem, estamos sabendo disso. Mas parece que nós gostamos de nos chafurdar nessas notícias. Aí, obviamente, vai vir um esgotamento mental, vai vir a ansiedade. Aí a gente tem que ligar a televisão para saber o número de mortos, que não são verdadeiros. E a gente sabe que não são verdadeiros aquele número, embora esteja morrendo muita gente. Mas a gente parece que quer ver aquilo para entrar na ansiedade. São notícias negativas. E nós podemos sair disso porque nós temos um controle na mão onde nós podemos mudar o canal. Senão fica desculpa, só existe prostituta nas ruas, meretrizes, porque existem os homens para procurá-las. Então, eu só estou assistindo aquele canal porque eu ainda não mudei o botão para outro, que vai me trazer algo de valor.
Então, há várias maneiras de ocuparmos a nossa mente não deixando ela esgotada. Que, na verdade, o esgotamento da mente não é o termo correto. É a criatura que não está sabendo lidar com a sua ansiedade, com a sua angústia e não vou aguentar mais. Porque o esgotamento da mente seria esvaziá-la. Aí sim, esvaziar a mente só existem dois casos. Ou a pessoa está meditando, que isso significa esvaziar a mente, não ter pensamento nenhum, e muitos procuram esvaziar a mente, porque isso é muito bom, embora muitos e poucos não consigam meditar, porque é uma técnica difícil, exige muito treinamento para que você possa esvaziar a sua mente durante 20, 30 minutos diariamente. Então, o que nós estamos é colocando lixo para a nossa mente, não distribuindo bem o que eu estou fazendo durante o dia, não qualificando aquilo que eu estou assistindo ou lendo, aí, obviamente, a ansiedade vai me trazer essa angústia. Do contrário, se fizermos numa proposta generalizada, uma sugestão que trouxemos de forma geral, aquilo que aqui sugerimos, não vai haver esgotamento da mente. Ao contrário, a mente vai estar plena, sadia, estando todos nós encarcerados ou não com esses muros hoje que nós vemos. Mais uma pergunta. É possível cultivar a espiritualidade em um mundo tão preso ao que é material? Sim, nós temos exemplos vários. A questão está nesta frase. Nós não poderemos nos considerar apenas hóspedes, passando por este mundo, conforme muito bem a pergunta foi formulada. E mais, nós não somos seres materiais passando por uma experiência espiritual. Na verdade, nós somos seres espirituais participando de uma experiência material. Nós não somos deste mundo, portanto. Então, quando a gente entende que nós somos esses seres espirituais, a nossa casa, a nossa meta não é aqui. E dá para se viver aqui de maneira que não sejamos poluídos pelo que este mundo procura fazer conosco, neste vale de incompreensão e esse vale de lágrimas que nós passamos. Vamos pegar o exemplo da açucena, essa flor tão bela, a alvura dela é invejável diante de todas as outras flores, de tão branca. E ela nasce do charco pútrido, ela nasce dos pântanos. E é dali que ela tira a sua seiva e o seu perfume. A criatura chegaria a perguntar: não parece ser a açucena criada no mais belo jardim? De tão bonita, alva e linda que ela é? Aí, quando nós compreendemos que ela nasce nos pântanos, mais fétidos que existe, a gente diz que, além da beleza, a coragem dessa planta, como é que ela consegue fazer isso? E se Deus, então, nos mostra ser possível uma açucena brolhar de um pântano imundo, trazendo esse perfume maravilhoso, mostra que também nós somos capazes de estarmos neste pântano imundo, que se chama Terra, e vivermos nele de forma imaculada, sem nos permitirmos deixar influenciar pelos convites ou pelos prazeres que denegrem nocivos à nossa alma, enquanto estamos encarnados. Então, o exemplo da açucena, que está num reino inferior ao nosso, é o reino vegetal. Isso é possível. Imaginem nós, que somos princípios inteligentes do universo, como a açucena, só que já estagiando num reino mais evoluído, no reino nominal, que nos dá raciocínio, nos dá logicidade, dentro dessa lei do progresso. Então, é possível, sim, nós vivermos e não nos permitirmos sermos influenciados. Em verdade, é a proposta da doutrina dos espíritos, não que ela seja melhor que as outras, mas ela nos convida, está lá no Evangelho, em viver no mundo
não significa viver para o mundo. Então, viver no mundo sem pertencer ao mundo é o grande e maior desafio dos espíritas. É de toda criatura humana, mas como no conhecimento espírita nós sabemos disso, então estamos falando aqui para os espíritas, mas é de modo geral viver no mundo sem pertencer a ele. E isso é possível, para não sermos repetitivos, quando o nosso ponto de vista começa a ser visto do verdadeiro. Mas eu fico fazendo planejamento para 2 anos, daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos, quando eu me aposentar, é até engraçado, porque muitos ganharam aí uma aposentadoria temporária de 3, 4 meses, não estão aguentando mais. E pediam, eu quero uma férias, quero sombra e água fresca. Estão agora podendo estar dentro de casa, tomando um suco, um refrigerante se gosta, como eu gosto, tomando água, o que for, fazendo um salgadinho, uma jantinha diferente, curtindo a sua casa, muitos hoje já não aguentam mais. Por quê? Porque o que falava antes era da boca para fora. E ainda não compreendia que o ponto de vista seja lá para frente, como deve sê-lo. Kardec trabalha muito bem isso em O Evangelho segundo o Espiritismo. E convidamos todos, obviamente, desde já a leitura. Eu tenho mais algumas perguntas, mas você já as respondeu. Mas tem uma aqui que ela está respondida parcialmente, digamos, né? Para ser mais taxativo, seria: que subsídios a psicologia e o espiritismo podem nos oferecer para o controle da ansiedade? Realmente, respondemos já de forma bem resumida, não ia ser aqui hoje que nós iríamos conseguir a contento trazer todos esses conceitos. Já vamos deixar aí em primeira mão para vocês, sem autobiografia. Há um livro que já está pronto, que ele vai ser publicado no ano de 2021, que se chama O Humano Ser, em vez de ser O Ser Humano. E é explicado no prefácio da obra o porquê dessa inversão de O Humano Ser. E nesta obra a gente, embora já esteja pronta, falta só ser editada e publicada, ser publicada, a gente trabalha. Num dos capítulos, nós falamos sobre o espiritismo e a psicologia, enaltecendo, obviamente, essa área acadêmica, embora, ainda que pese, nós também não fugirmos da verdade e trazermos ela com as suas limitações. Academicamente falando, portanto, estamos falando da ciência psicologia, a ciência oficial acadêmica psicologia, e não dos psicólogos. Não estamos falando cada caso um caso. Temos espíritas que são psicólogos notáveis. E a gente traz essa relação entre o espiritismo e a psicologia. Então, nos dias de hoje, diante da pergunta, só trazendo um pouco mais de acréscimo, a psicologia tem um papel importante, sim, na sociedade, porque ela nasceu justamente das próprias dificuldades que foram encontradas na criatura humana. Já começou, Sigmund Freud, o estudo das relações psicológicas com as doenças que eram tidas somente patológicas. Na Universidade de Salpêtrière, em Paris, ele estudou com o seu mestre, que se chamava Joan Charcot. E Charcot fazia as experiências de histeria, que as mulheres desmaiavam, mas ele trazia o conceito que essas experiências, que ele fazia inclusive shows na universidade, a causa dessas histerias era somente em mulheres. Homens não a tinham, segundo Charcot, definindo, portanto, como sendo uma causa patológica. Charcot teve alguns discípulos, o próprio Pierre Janet, que ajudou e deu continuidade ao seu trabalho, mas foi Sigmund Freud que, com Charcot, brigaram
porque, ou houve divisão entre eles, porque Sigmund Freud disse, olha, eu já encontrei em homens a causa da histeria também, ou seja, ela não é somente a nível patológico, é a nível psicológico. E aí nasce o que nós conhecemos hoje de psicologia. Ele vai trazendo, dentro dos seus conceitos de consciente coletivo, tudo isso hoje que nós temos como a psicanálise, o diálogo. Ele também teve a sua oportunidade de ter um aluno, que foi Carl Gustav Jung, que viu além do que Freud, aí os dois também racharam, da mesma forma que ele racharam, brigou com o professor, ele também, depois de professor em Viena, ele brigou com seu aluno, Carl Gustav Jung, que conseguiu ter uma visão mais alargada. Inclusive, durante os seus sonhos, Memórias, Sonhos e Recordações, a sua obra mais fantástica, ele chega a falar da reencarnação, acreditava nela. E o Sigmund Freud, seu professor, deu um chega para lá, depois de 12 anos de convivência. Então, a psicologia tem o seu papel fundamental dentro da sociedade em que ela está inserida na forma acadêmica, nas universidades. Mas ela precisa ir mais além para poder juntar-se e entender que a alma, a psicologia, estudo da psique, ânima, alma, o estudo da alma, ela não se restringe somente a uma vida. E com o tempo que vai se passando, sinto falar que esta área acadêmica ela vai ficar cada vez mais arrefecida, ela vai exaurir. Como vão exaurir a maioria das ciências oficialmente acadêmicas? Vão sobreviver apenas algumas com outros nomes, cuja visão é muito mais holística, que é o futuro imprescindível da nossa própria medicina, que vai se tornar holística, atendendo ao ser humano em primeiro lugar, como deve ser. Bruno, eu teria uma pergunta sobre Covid, mas eu vou fazer assim, eu vou abrir espaço para uma outra pessoa fazer a pergunta com as palavras delas, que fica melhor de traduzir. Não está totalmente dentro do nosso contexto, mas tem a ver com o nosso contexto, porque nós falamos muito de Covid. Eu vou pedir para o Fernando fazer a pergunta para a gente. Fernando? Bruno, eu até comentei com o Dan, porque realmente é uma pergunta que me persegue. A mídia, em geral, ela comenta muito a respeito de o Covid-19 ter sido feito em laboratório e que a China seria responsável. Existem várias pessoas que rebatem isso, existem outros que concordam. Os Estados Unidos acredita ter prova disso. Tu poderia fazer um comentário sobre isso? Eu sei que está um pouco fora muito. O Bruno está sem áudio, Fernando. Não, eu estou falando, eu estou só ouvindo os cachorros. Foi só isso. Eu achei que você estava querendo pedir para alguém desligar o microfone. Me perdoa. Se a Covid-19, segundo algumas teorias da conspiração que alguns falam, e ninguém vai saber se é verdade ou não, se foi propositadamente em laboratório na China, feito isso de forma proposital, ou feito isso de forma acidental e causou tudo isso, tanto de um lado quanto do outro, se ocorreu ou não, o que nós espíritas devemos entender é que nada disso aconteceria se não houvesse a permissão do alto, do Cristo divino que preside o nosso planeta, dos espíritos responsáveis por todos os fenômenos e catástrofes que o nosso planeta precisou passar ao longo dos séculos,
sejam os tremores, terremotos, maremotos, tsunamis, tudo que nós conhecemos, tudo isso está dentro das condições e das leis reguladas, equânimes, iguaizinhas, todas elas presididas podemos dizer, por Deus, obviamente, que a lei é Deus, e a expressão do seu pensamento e da sua vontade, mas todas elas, dentro desse fenômeno da entropia, que se chama caos, tudo continua sob a presciência daqueles que tomam conta do nosso planeta e são os responsáveis pelos ajustamentos de pestes, de terremotos, de guerras e assim por diante. Então, o alto preside a causa da vinda do Covid, seja ela trazida por laboratório, propositadamente ou não, ou a disseminação de um vírus, que é o que aconteceu com todas as outras pestes piores do que a Covid, que se passou no decorrer da humanidade, relembrando desde a antiga Grécia, a peste de Atenas, no ano de 431 antes do Cristo, matou a população, metade da população, mais de 1 milhão de pessoas. Então, você imagina isso num Atenas que não tinha mais que 5 milhões de pessoas, e todas as redondezas. Desencarnou, inclusive, o maior estadista de Atenas que nós tivemos. Então, o Péricles, né, o século de Péricles, famoso por ter sido ele um grande estadista. Resumidamente, independentemente da causa, é onde nós não devemos nos ater, porque isso nos causa, nós não vamos ter a resposta, aí vamos ficar em especulações, e aí são assuntos que não vão nos acrescentar. Agora, quando nós temos a noção que mesmo acontecendo isso, e nós não vamos saber se foi ou não, o alto preside, como preside todos os fenômenos que acontecem na Terra. Kardec trabalhou isso muito bem na Revista Espírita. E ele traz lá que nada se passa, tanto nas pequeninas como nas grandes coisas. Tudo há uma presciência das leis divinas. Se temos essa convicção, aí nós ficamos tranquilos e não damos vazão a esse tipo de preocupação, e aí nós focamos a nossa mente para outras coisas. Bruno, eu vou encerrar as perguntas, senão a gente não vai sair daqui hoje. Não pelo menos hoje, vai ser na madrugada de amanhã. Então, eu vou agradecer a sua disposição, seus esclarecimentos, a sua soma aqui de conhecimentos, e pedir para você tecer algum comentário e, na sequência, a prece de encerramento. Certo, eu tenho que agradecer muito, estava devendo, eu particularmente, essa Bruno, desculpa te interromper, é que agora que eu vi que alguém levantou a mão aqui, o Daniel, de repente ele ainda tem alguma pergunta. Após responder a pergunta do Daniel, aí você pode tecer comentários e já fazer a prece de encerramento. Daniel, está com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Eu queria pegar uma carona nesse teu comentário sobre a origem ou não, né, se é propositalmente material de alguém encarnado ou não, com a permissão do alto. Se nós recorrermos a um vídeo que circula, que traz aquela mensagem, as mensagens de Chico e alguns especialistas da atualidade falando da área inclusive de ufologia, de outras áreas correlatas, se fala também que muito mais coisas poderia ter acontecido já na face da Terra, no sentido do homem apertar um gatilho atômico, por exemplo, e graças a toda essa estrutura de governança, podemos dizer assim, sideral, de governança espiritual, muitas coisas que nós já temos capacidade de fazer contra nós mesmos, não chegou o momento de nós fazermos ainda e talvez nem chegue. Então, eu concordo contigo, se foi ou não um ato pensado ou acidental, houve um momento, houve a necessidade disso ser permitido. Eu faço uma relação com isso que, eventualmente, a espiritualidade traz. Muito bem, Daniel.
os homens, nós estamos à beira, infelizmente, e é o que eles procuram, eles estão tentando a bomba de hidrogênio, através da fissão nuclear, que ela é 30, 40 vezes pior do que a difusão nuclear que destruiu Hiroshima, Nagasaki, com a bomba que nós conhecemos atômica. Então, você vê como o ser humano, ele está sempre, de alguma maneira, na sua mente, procurando a destruição. E se isso fosse possível, o mundo já estaria repartido, quando não dizimado. Embora seja a intenção dos grandes pesquisadores equivocados. E se isso não se faz, é porque também há essa presidência do alto, porque há uma presciência do que está para acontecer, e de alguma maneira eles tentam ir parando, freando aqui, freando acolá, os desejos nocivos e nefastos da criatura humana. Mas como nós estamos na fase de transição, e não está demorando muito, não vai demorar mais muito, nós vamos ver aí 1/3 dessa nossa Terra, tanto encarnados e desencarnados, já não mais encarnando no nosso planeta. E aí o planeta, naturalmente, no seu processo evolutivo, vai evoluir independente das criaturas, e aqui, obviamente, só continuarão ou virão espíritos pelos quais estejam em consonância com o bem, passando pelas suas provas, obviamente, mas sempre intencionados e vivendo o bem. Então, agradeço o seu comentário, foi muito salutar. Diante do que aqui foi dito, apenas tentei trazer um complemento. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, enriqueceu bastante. Continua com a palavra, Bruno. Então, tá, meus irmãos. Pode ter seus comentários e a prece. Certo. É um prazer estar com vocês. Eu já estava devendo isso a vocês. A irmã Lúcia tinha me feito o convite. E erro da minha agenda, no momento tinha com o Paraná também uma live. E aí a paciência da Lúcia para comigo, que é gigantesca, ela conseguiu compreender. E agora estou feliz de estar com vocês. Considero o Educandário Chico Xavier uma família. Gosto muito de estar nessa casa, que eu sei que vocês estão, inclusive, em construção. Meus parabéns pela iniciativa e acredito que depois do Covid vai melhorar. Então, muito obrigado pela paciência, por me ouvir aqui durante essa 1 hora. E vamos, então, entrar em oração, que é esse momento que nós retiramos para as nossas rogativas ao Sempiterno, ao Criador incriado, a Deus de infinita sabedoria e misericórdia para com seus filhos transviados, neste universo tão gigantesco, com cerca de 2 trilhões de galáxias, e a nossa pequenina galáxia, com seus 200 bilhões de estrelas. O que é esse nosso planeta Terra diante de tudo isso? Ó Senhor dos Senhores, possamos apenas fazer a nossa parte diante daquele que foi enviado, como Cristo planetário, na personalidade que conhecemos no Ocidente como Jesus. A maior representação da bondade divina, que veio nos trazer a lei de amor em sua maior expressão. E que hoje estamos sendo convidados mais uma vez nessa existência, à luz de uma veneranda doutrina chamada Espiritismo, a viver essa lei de amor de forma simples, porque Jesus fora simples. E talvez por isso ainda não é compreendido pela maioria. Essa lei de amor incondicional, que nos leva a olhar, a sentir todas as criaturas indistintamente como irmãs.
filhas, filhos, irmãos de alma, irmãos em Cristo. Somente assim alcançaremos a nossa libertação, tão esperada, fadada a todos, para que então, a partir daí, possamos cingir outras paragens celestes, como muitos de outrora deram exemplo. E hoje, de uma forma menos afrontosa, também estamos sendo convidados a darmos o testemunho e possamos, nas nossas rogativas, nas nossas orações, principalmente na vigilância dos nossos pensamentos, como os mártires de outrora repetimos: Ave Cristo, aqueles que estarão contigo te saúdam e te glorificam. Que assim seja.